vocês? Meu nome é Laís. Nós iremos agora começar mais uma aula do 6º ano. Então, gente, vamos para mais uma aula de estudos amazônicos. Essa aula ela será dividida em alguns momentos, certo? O primeiro momento, ele vai estar na apostila o Pará antes dos europeus. Para adentrarmos no assunto, nós precisamos primeiro entender o que seria a Amazônia, certo? A Amazônia é quase mítica, um verde e vasto mundo de águas e florestas, onde as copas de árvores imensas escondem o úmido nascimento, reprodução e morte de mais de 1/3 das espécies que vivem sobre a Terra. Então, observe nessa imagem um dos povos que reinam na Amazônia. São os índios, tá? Os povos que nela foram se multiplicando aos milhares, constituíram complexas redes linguísticas, intricadas redes sociais e harmoniosos sistemas econômicos de troca e fartura. Certo, vamos adentrar no assunto. Breve história das primeiras civilizações da Amazônia. Bom, vamos começar nosso passeio por volta de 14 mil anos, quando levas de imigrantes asiáticos chegaram ao Vale do Rio Amazonas. Você deve estar se perguntando, asiáticos? Sim, a hipótese mais aceita atualmente entre os historiadores é que o homem chegou às Américas há mais de 20 mil anos, pelo Estreito de Bering. Então, vocês analisem nesse mapa, certo? Esse Estreito de Bering, que fica entre as Américas, tá? América do Norte e a Ásia. O Pará antes dos europeus. Para entendermos a história das primeiras civilizações do Pará, nós precisamos nos situar no tempo e no espaço. O período a ser estudado e compreendido nos leva aos anos que antecedem 1500, que foi o ano da descoberta. O ano da chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. O palco de discussão, em grande parte, é constituído das regiões que hoje chamamos de Amazônia Legal. Então, o que seria a Amazônia Legal? A Amazônia Legal, ela inclui atualmente os estados do Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins. E aí ela concentra uma parte do Mato Grosso e Maranhão, certo? Então vocês conseguem perceber que elas possuem os estados da região norte, certo? Um estado, meia parte do estado da região centro-oeste, que é Mato Grosso, e outra parte do Maranhão, que se concentra na região nordeste. As primeiras civilizações da Amazônia paraense foram os ameríndios. E aí, o que seriam os ameríndios? Os ameríndios são os índios. Segundo alguns historiadores, antes da chegada dos europeus, o Brasil possuía cerca de 5 milhões de índios, os quais estavam divididos em 3 troncos linguísticos. Então, aqui nós percebemos a primeira imagem, a tribo Tupi, a segunda, os Aruaques, e a terceira, os Caribes. Todos possuem características diferentes, mas são tribos indígenas. Gente, estes grupos, eles encarregavam-se de ocupar a Amazônia. Os Aruaques, eles localizavam na Amazônia, na bacia amazônica, nas proximidades do Rio Negro e Madeira. E também podiam ser encontrados na bacia de Orinoco e no litoral das Guianas, até a ilha do Marajó. Já os tupis ocupavam o centro-leste da Amazônia, da bacia da Amazônia, e os Caribe, eles situavam-se no norte e leste da Amazônia, certo? Bom, por meio de narrativas orais, transmitidas de geração em geração, da parte rupestre, da cerâmica e de outros vestígios de materiais encontrados em sítios arqueológicos, o pesquisador ele consegue analisar o passado e o presente das comunidades indígenas. Então, gente, torna-se importante ressaltar que os índios eles não dominavam a escrita, e isso dificultava um estudo sobre a cultura desses povos, certo? Pois uma das principais fontes do historiador são os documentos escritos. No entanto,
através de outras fontes e de alguma forma possibilitavam uma leitura das ações dos índios no tempo e no espaço, você pode perceber os traços culturais que ditavam a vida das etnias dos índios no Brasil. Então, vocês conseguem perceber algumas pinturas rupestres, certo? As imagens dos índios, e você consegue perceber aqui através desse processo arquitetônico, tá? Bom, vamos adentrar em uma das tribos conhecidas, uma das mais conhecidas do Brasil. Os costumes dos tupis, ou tupinambás, são mais conhecidos por causa dos registros que deles fizeram os jesuítas e os viajantes estrangeiros durante o período colonial. Eles viviam da caça, da coleta, da pesca, além de praticarem a agricultura. Sobretudo, os tubérculos. Tá? Os tubérculos são troncos de árvores. E aí o exemplo tem a mandioca e a horticultura. A divisão do trabalho era por sexo, certo? Cabendo aos homens as primeiras atividades e às mulheres o trabalho agrícola. Gente, os tupinambás, entre outras etnias que habitavam a região do Pará, antes da chegada dos europeus, tiveram maior destaque. Eles foram os primeiros índios a entrarem em contato com os europeus. Tá? Então, você consegue perceber que entre as aldeias que nós já citamos, os tupinambás foram os que tiveram contato direto com os europeus. Os tupinambás, essa comunidade indígena possuía uma característica de força bélica, ou seja, os tupinambás eram extremamente guerreiros. Além disso, apresentavam como forte traço cultural a antropofagia. E o que seria a antropofagia? Era o ato de comer carne humana por meio de um ritual, tá? Quando os tupinambás eles guerreavam, aprisionavam seus inimigos e os matavam através de um ritual onde os parentes ou amigos dos tupinambás que morriam na batalha, eles estariam sendo vingados. Então você consegue perceber que o quê? Que o ato de vingança que a tribo tupinambá tinha era para vingar a morte de um parente ou de um amigo, tá? Gente, os tupinambás, eles acreditavam na absorção de habilidades e coragem do inimigo, por meio do ato de comer a carne humana. O ponto de vista defendido pelos indígenas é de que a vingança era o motivo real. A absorção da habilidade e coragem do indivíduo, conquistada pelo guerreiro, não procede. Ou seja, as pesquisas de hoje nos levam a pensar que a ideia está ligada a mais uma visão mística, atribuída ao novo mundo, do que o real motivo do ritual. Tá? Então, vocês conseguem perceber o processo que os tupinambás tinham da antropofagia. Tá? Nessa primeira aula, nós tratamos sobre o processo do Pará antes dos europeus e sobre as narrativas que algumas comunidades tinham aqui no Pará. Tudo bem, gente? Então, eu quero, a priori, que vocês compreendam esse processo histórico das tribos indígenas no Pará, principalmente dos tupinambás. Depois, nós adentraremos na continuação desse assunto. Então, nessa primeira parte seria sobre essas tribos que nós já citamos, tudo bem? Principalmente os tupis, os aruaques e os caribes, e dando ênfase nos tupinambás, tudo bem? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo ou com a escola, certo, gente? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.